Olá, para você que chegou aqui agora, bem-vindo ao clube. Esse é o nosso programa aqui no Instagram. Este programa tem o objetivo de compartilhar com você as minhas vivências e como foi que eu saí do caminho do vitimismo e cheguei aqui no caminho da abundância. Bem-vindo ao clube, estamos todos no mesmo barco. Hoje nós vamos falar sobre sucessores ou herdeiros, não é? O que é que você acumula? O que você acumula e o que você compartilha com aqueles que dependem de você? Qual é o exemplo que você passa, não é? Para aqueles que estão ao seu redor, observando você, não é? Porque existe uma coisa que a minha mãe falava, não é o que a gente fala, mas é o que a gente mostra, o nosso exemplo. Porque se você fala uma coisa e mostra outra, tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é uma vida de faz de conta, não é? Tanto para você, como para a pessoa que você está compartilhando. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Sucessores ou herdeiros, o que é que você acumula? Eu sou Lizin Conde, terapeuta holística, e estamos aqui no Instagram com o Bem-vindo ao Clube, aonde este programa tem o propósito de trazer para você, não é nem informação, mas assim, é compartilhar as minhas experiências antes das terapias holísticas e após as terapias holísticas. Como eu disse ontem, esta semana nós preparamos uma surpresa, não é? Só que não deu certo. Mistérios da vida, não é? Bem, toda segunda-feira agora nós vamos apresentar um convidado, uma convidada. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas através das terapias holísticas, correto? Então, nesta segunda-feira que passou agora, no dia 10, nós trouxemos a Simone Santos, né? Uma terapeuta que você pode procurar no Instagram, inclusive que ela está lá, né? E nós fizemos curso de coaching juntas, mas eu não sei qual foi o motivo, meu celular travou no final da live e eu não consegui gravar, gravei, não consegui salvar, não é? E aí ele ficou travado mais de 24 horas, né? E ontem é que ele voltou ao normal, o meu celular. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos perseverar e trazer o convidado. Não sabemos ainda se vai ser realmente a Simone Santos novamente ou se nós vamos trazer outros convidados, correto? Bom, antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu convido você para vir pro grupo do WhatsApp do autoconhecimento com mentoria diária. Ouse conquistar a si mesmo através do autoconhecimento, sem culpa, sem julgamento, né? Conhecendo a verdade verdadeira, né? Bíblico, conheça-te, instrua-se, né? Estude, procure, pesquise e pratique na sua vida aquilo que o seu coração estiver tranquilo em receber. Isso significa que faz parte da sua verdade. E transmute aquilo que já é um peso morto na sua vida, né? Já não traz nenhum tipo de benefício. Então, o ouse conquistar a si mesmo é um tratamento pelo WhatsApp. Existe como é que eu posso dizer, uma contribuição social mensal num valor bem irrisório, aonde você vai poder participar de tudo isso. Então tem práticas, tem exercícios de coaching, tem tratamento holístico, quântico,
entre outras coisas, né? Se você tiver interessado, mande uma mensagem aqui no nosso direct ou envie uma mensagem diretamente para falar comigo pelo 22 997559349. Aí você manda uma mensagem no WhatsApp e a gente bate um papo diretamente, tá? É 22 997559349, ok? Ok, então, pessoal, bem-vindo ao clube. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo de hoje. Crie sucessores e não herdeiros. Eu sou de São Paulo, nascida e criada em São Paulo, né, na capital, mas depois dos meus 30 anos, me mudei para uma cidade próxima a São Paulo, né? Ali uns 80 quilômetros mais ou menos de São Paulo, aonde eu conheci uma empresa de transporte de ônibus turísticos, ônibus circulares, né? A pessoa construiu um império durante muitos e muitos anos, décadas, não é? E a empresa ia de vento em popa, né? Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, tudo certo e resolvido. De repente, a pessoa faleceu, né? Foi para casa, né? E ela não tinha criado nenhum sucessor. O que os herdeiros fizeram? Em menos de um ano, né? Ou um ano, eles dividiram o império. Né? Dividiram, cada um ficou com um pedaço, cada um resolveu fazer uma coisa, correto? Um ano depois dessa divisão, a empresa praticamente ficou com 10% do que ela era. Porque um dos herdeiros, não é? Resolveu ficar com a empresa e dar continuidade a ela. Então, o que acontece? Aí vem a frustração, né? Vem a frustração porque, assim, décadas e décadas e décadas trabalhando e, de repente, num período curtíssimo, os herdeiros minam, né, esse patrimônio. E não é só dessa pessoa. Se você for pesquisar, existem muitas e muitas pessoas, famílias, dessa mesma forma de receber a sua herança, né? E isso não é de hoje, porque outro dia eu estava assistindo um filme antigo e no filme eles já falavam, né, que a pessoa estava procurando um familiar, né, perdido, que ele soube que existia. Por quê? A pessoa que estava ao lado dele, que era a única pessoa que estava ao lado dele, que era uma neta, quando ele fosse embora, né, ela terminaria com a herança no prazo de um ano. Então veja que isso a gente pode contar até que seja uma crença, né, um padrão sistêmico, né? Mas aqui a gente não vai falar sobre isso. Então, eu mesmo, agora uma palhinha aí, né, da vida da Liz. Então eu mesmo sou exemplo desse padrão sistêmico, vamos dizer assim, não é? Por parte materna, certo? Meus avós construíram um império durante algumas décadas, muitos anos. E depois que faleceram, no período aí de 2 anos mais ou menos, esse império havia sumido, evaporado, não é? Então, é complicado. O que você acumula? O que você acumula? Eu aprendi
depois que eu vim para o caminho terapêutico, eu aprendi que essa crença de que você tem que construir um império material, né, para que as suas gerações futuras tenham um bem-estar estável, é mentiroso, né? É mentiroso. Toda regra tem a sua exceção, correto? Mas aquela que tem exceção é porque foi criado um assessor, né? Um sucessor. Então, quando se cria um sucessor, a coisa continua. Pelo menos na mão desse sucessor, aquilo que vier à mão desse sucessor. Então, assim, muitos pais, hoje, já nas últimas décadas, que inclusive, né, a gente criou uma geração de muito comodismo, correto? Muito infantil, muito dependente. Por quê? Porque os pais, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, quando eram pais, né, que tinham filhos, o que eles faziam, o que eles pensavam, o que eles sentiam? Não vou permitir que meu filho passe pelo que eu passei. Não vou permitir que meu filho passe pelo que eu passei. Correto, eu acho super correto. Super correto. Mas existe um limite nisso. Então, assim, não vou permitir que meu filho, minha filha, passe pelo que eu passei. Então, o que eu passei? Exclusão, bullying, escassez na alimentação, insegurança, violência, tanto violência física como violência verbal, falta, né, do necessário para a sobrevivência, né? Frustração nos sonhos, nos desejos não realizados. Isso eu não quero que meu filho passe. Que meu filho passe, minha filha passe. Ou que vem depois, né? Meus filhos, meus netos. Mas não vou tirar a independência deles. Então, assim, não vou permitir, não desejo, né? Que eles tenham, por exemplo, escassez na alimentação. Legal, né? Então, assim, vou fazer de um tudo para trazer uma alimentação saudável para dentro de casa, né? Mas aí nos dias de aniversário vou dar presentes caros, vou dar tecnologia. Se você tiver condição, beleza. Mas existe a necessidade de ter uma troca, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, nossos filhos não são hóspedes na nossa casa, né? Eles fazem parte, eles são pertencentes à família, eles são pertencentes ao espaço. Então existe a troca, não é? Então eles têm que fazer a parte deles. Manter limpo o seu espaço, né? Cuidar dos seus sapatos, cuidar do seu material de escola, ajudar na limpeza da casa, ajudar na organização, seja lá o que for. Criar esse hábito de respeito, né, com aquilo que favorece a vida dele. As roupas, sapatos, a escola, a família, a casa, o copo, o prato. Não importa o
que seja. Né? Então isso eu tenho que manter. Por quê? Porque toda vez que eu trago a responsabilidade para um jovem, para um adolescente, para uma criança, ela vai se sentir, além dela se sentir útil, ela vai se sentir importante. Porque o adulto precisa de mim. O adulto confia em mim. E aí ele vai criar autoconfiança em si mesmo. Porque toda vez que você entrega as coisas na mão, que a pessoa de repente manifesta querer ajudar e você diz não precisa. Ah, pode deixar que eu faça. Não, pode deixar que eu vou. Você está alimentando no jovem, no adolescente, aquela questão de que não me dão nada para fazer porque eu não presto para fazer nada. Ninguém confia em mim. Ninguém acredita que eu posso fazer. Né? E ainda tem aquela questão, né? Não, você não vai fazer nada porque você vai só estudar. Você vai só estudar. E aí começa a questão da cobrança quanto à escola. Você perguntou para o seu filho, para sua filha, para os seus netos, se eles gostam do que estão estudando? Será isso mesmo que eles queriam para a vida deles? Ou você colocou por conta de ser um padrão sistêmico? Por conta de ser uma profissão que vai dar dinheiro? Toda profissão, ela dá dinheiro. O dinheiro é uma energia, é uma consequência do seu trabalho. Agora, o dinheiro flui de uma forma abundante quando o seu trabalho é feito de boa vontade, com alegria, com satisfação, porque é uma energia positiva, é uma energia de abundância. Você está trocando, fazendo uma doação do seu tempo com toda alegria e gratidão pelo que você estiver fazendo. Você pode ser um lixeiro, você pode ser uma faxineira, você pode ser uma recepcionista, um recepcionista. Você pode ser um auxiliar, você pode ser um empreendedor, você pode ser um diretor. Não importa o que você é. Você pode ser um médico, você pode ser um enfermeiro. Naquele filme, O Amor Contagia, né? Ele diz, quando ele está estudando medicina, ele diz para que os médicos, doutores, respeitem os enfermeiros, porque dependem dos enfermeiros. Para que o seu trabalho de médico flua de uma forma tranquila e equilibrada. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós viemos da mesma fonte criadora. Quando formos embora, vamos para o mesmo, não vou dizer para o mesmo lugar, mas vamos para a jornada, para o universo. Lá na Bíblia diz, né? Deus tem muitas moradas. Então você vai para onde a sua energia e evolução for compatível, para que haja uma harmonização e uma conexão. Então, se você que está me ouvindo, não importa a hora que você esteja me ouvindo, mas se você que está me ouvindo, você é pai, você é mãe, você é avô, reflita sobre o que eu estou dizendo. Porque existem muitos herdeiros infelizes,
apesar da abundância financeira. No ano de 2000, acho que foi 2000, 2001, mas eu acho que foi 2000, houve um evento muito infeliz em Brasília. 3 jovens, filhos de senadores, deputados, né? Filhos de pessoas estudiosas, pessoas cultas, incendiaram o corpo de um índio no ponto do ônibus. Isso é muito forte comigo, porque foi no ano que eu abri a Associação Comunitária Família Numerosa e a gente trabalhou muito sobre isso. Então, o que acontece? Foi um escândalo, né? Mas, o que um dos jovens falou? Que a única coisa que ele queria com essa atitude era chamar a atenção do pai. Por quê? Porque quando ele ia falar com o pai dava um tênis novo. Quando ele ia falar de novo, o pai mandava ele viajar. Quando ele se tornou jovem, viajou pelo mundo todo. Quando ele foi maior de idade, ganhou um carro zero, mas ele não tinha a presença do pai na vida dele. E aí ele fez tantas menções, né? Tentou tantas vezes, mas só recebeu a parte material, que aí ele chegou a esse extremo. Porque ele queria chamar a atenção do pai. Então, esse é um exemplo que você pode buscar e pesquisar lá na internet. Em Brasília, no ano de 2000. Isso é um herdeiro. É uma pessoa infantil, independente da idade que ela tenha. É uma pessoa dependente 120%. A vida toda mostraram que ele não é capaz, que ninguém confia no trabalho dele, portanto, não lhe dão responsabilidade nenhuma. Não lhe dão o direito nem sequer de dizer o que está sentindo e o que gostaria de fazer de diferente. Então, gente, muitas vezes acontece de você passar por essa questão, né? Sucessor ou herdeiro, de uma forma tranquila. Mas algumas vezes se passa por isso de uma forma muito dolorosa, muito frustrante. Não de culpa, julgamento, castigo, nada disso, porque são escolhas, né? E mesmo a pessoa que se coloca no lugar de herdeiro, ele também escolhe, né? Estar ali no comodismo, porque a hora que ele escolher sair do comodismo, ele também pode. Então são escolhas, influências no nosso DNA, influências no nosso padrão sistêmico, né? Mas você permite ou não se alimentar dessas influências. Porque a influência do comodismo, ela tem. Mas lá na sua ancestralidade, antes do império, existia também a questão do trabalho para alcançar o império. Então, também uma influência que você tem dentro de você. Só existe a questão da sua escolha. O que você escolhe para você. Você escolhe essa questão de
que ninguém te dá uma responsabilidade porque acreditam que você não é capaz, você escolhe essa interferência na questão de só gastar, viver, né? Assim, empurrando com a barriga, sem um propósito. Isso é um desperdício da sua vida. Viver sem propósito é um desperdício da vida, da oportunidade de estar aqui. Mas você também pode se conectar com a interferência daquele que iniciou o trabalho para chegar no império. Da batalha, da conquista, da perseverança, né? De não desistir, porque tudo que é novo não acontece pela primeira vez. Você faz hoje, não dá certo, você faz amanhã, não dá certo, você faz o mês que vem, não dá certo. Você vai fazendo de maneiras diferentes, mas visando o seu objetivo. Como aconteceu para que a gente tivesse a nossa luz elétrica, como aconteceu para que a gente tivesse o avião, como aconteceu para que a gente tivesse o automóvel, enfim, todas as grandes, a internet, o computador, o celular, o telefone, sei lá, todas as grandes mudanças, não é? Que hoje são normais na nossa vida, tiveram essa persistência de tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois, tenta, até que alcança o seu objetivo. Então, você que tem um dependente aí na sua casa, né? Proteja, mas ensine, compartilhe os seus conhecimentos, compartilhe as suas experiências, compartilhe as suas frustrações, para que ele entenda que nem tudo da primeira vez acontece da forma que a gente escreve e desenha. Existe a necessidade da perseverança e de saber observar o meu emocional. Se eu estou fazendo algo novo, se eu estou num caminho novo, aonde eu não sei exatamente, não tenho aquela confiança, observe o seu emocional. Se seu emocional estiver tranquilo, sereno, confiante, é porque você está no caminho certo. Porque o que for bom para você é bom para o coletivo. Primeiro ele tem que ser bom para você. Esse é o nosso recadinho de hoje. Então, se você está educando alguém para ser herdeiro, faça no mínimo, paralelamente, a criação de um sucessor. Você vai ver as mudanças maravilhosas que irão acontecer. Esse é o nosso recadinho de hoje. Bem-vindo ao clube. Então, novamente, antes de ir embora, vou convidar vocês para vir para o grupo do WhatsApp 22 99755 9349, aonde estou dividindo, compartilhando experiências, dicas, conhecimentos adquiridos, muitas práticas, muitos exercícios, né? Aonde você vai ter um crescimento e uma transformação na sua vida através do autoconhecimento. Vem com a gente. Um beijo no coração de todos vocês, uma ótima, maravilhosa quinta-feira e até amanhã às 12 horas.